Lá, nesses dias de confinamento, de afastamento social, de tantas coisas incríveis e horríveis acontecendo pelo mundo, tantas mortes, tanta tristeza, tantas decisões difíceis, né, para o nosso governo, para os governos, para as autoridades do mundo todo, tantos questionamentos, tantas teorias sobre tudo o que está acontecendo. Como nós devemos nos posicionar é uma coisa complicada. E é incrível como a Bíblia, na sua simplicidade, né? A Bíblia é um livro tão interessante para quem gosta de se deleitar nele. Coisas tão simples que fazem a gente pensar tão profundamente. Tem uma história na Bíblia de duas irmãs que, assim, hoje a gente pode usar na situação que nós estamos vivendo. Dá para a gente pensar um pouco. Eu vou usar o texto que está em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, a história de Marta e Maria. Diz assim a palavra: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ai, Senhor, que palavra incrível, Pai. Dá-nos capacidade de entender o que o Senhor quer dizer com essa tua palavra. Amém. Sabe, queridos, esse texto mostra, no meio das preocupações, até do cotidiano, né? De tantas tribulações, eu acredito que naquela época lá de Marta e de Maria, eles já tinham tantas tribulações, tanta coisa para pensar, tantos acontecimentos, né? Tanta coisa incrível ao mesmo tempo. Eles tinham sérios problemas. E Marta estava definitivamente preocupada em servir adequadamente ao Senhor. Ela queria preparar o melhor almoço, fazer aquilo que fosse possível para ela da melhor forma para receber o Senhor. No coraçãozinho dela, ela estava pensando que estava fazendo a melhor coisa. Ela estava fazendo para Jesus algo, mas ela estava cobrando algo de alguém que ela entendia que não estava fazendo nada, que era a irmã dela. E ela, ao mesmo tempo que ela estava fazendo algo por amor, porque eu creio que aquele amor era verdadeiro e também era uma necessidade, Jesus precisava comer, ele tinha que comer, os discípulos tinham que se alimentar, era uma necessidade real. Só que Jesus virou os olhinhos de raio-x dele para dentro do coração da Marta e fez com que ela olhasse para dentro dela, pela ótica dele, nos olhos dele, né? Quantas vezes a gente está tão assoberbado, tão cheio de coisa para fazer e olha os outros nos achando superiores porque nós estamos fazendo algo, praticando algo e aquele lá está lá paradão, largadão. Nós medimos os outros pelo que nós praticamos, não é? Só para a gente refletir. Com relação ao momento que nós estamos vivendo,
A gente pode ouvir Jesus dizendo para nós a mesma coisa que ele disse para Marta. Marta, Marta, estás tão irrequieta, tão ansiosa, com tanta coisa, quando apenas uma é importante. Pouca coisa é necessária realmente na tua vida. A Maria escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado. Queridos, que isso cale profundamente no nosso coração, que cale profundamente. Maria estava se deleitando em aprender com o Senhor, largada aos pés dele. O tempo parou para Maria, a fome acabou, ela não teve tempo de pensar na fome do mestre, nem dos seus irmãos. Ela estava bebendo e comendo da palavra que saía da presença do Senhor. Ela estava usufruindo, se alimentando. E isso encheu o coração de Jesus. Encheu. Ele se agradou. Pouco importaria para ele se ele passasse um pouco mais de fome, mas a Marta tivesse largada junto com a Maria aos pés do Senhor. Provavelmente ele ia amar muito mais do que ter o almoço saindo no horário certo. Às vezes a gente procura limitar, encaixotar, encher de regra, determinar as coisas, quando um pouquinho de loucura, de liberdade, né? De extravasar a nossa paixão, nosso amor por Ele. É o que Ele quer, é o que Ele gosta. Ele gosta que a gente fique deitado, comendo da palavra. É isso que vai importar. Isso que importa para a nossa vida, gente. Claro que os negócios são necessários, claro que nós temos que ter ordem, claro que a vida segue, é claro que Jesus e os seus discípulos precisavam se alimentar, é claro que a Maria estava agindo e estava fazendo uma coisa importante, é claro, aqui é uma questão de prioridade, uma questão de alinhar o nosso pensamento. Hoje nós temos tantas coisas no que pensar, tantas tragédias no que mover a nossa mente. Se a gente não alinhar o nosso pensamento, se a gente não trabalhar a nossa cabeça, se nós não dermos prioridade ao que é realmente importante, nós vamos perder. Nós vamos perder a nossa paz, nós vamos perder a nossa sanidade, nós vamos nos atribular mais do que a tribulação normal. Nós vamos caminhar para a escuridão quando, se nós tirarmos um tempo para estarmos aos pés do Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, queridos. Hoje nós estamos trancados, muitos ainda em casa, outros já estão trabalhando. Verdade, não importa. Não importa confinamento ou trabalho, sair ou ficar. O que importa é darmos ao Senhor o tempo devido para que a gente possa aprender dele. Continuar caminhando por fé nessa terra. Senão a gente não vai aguentar o que vem por aí. Muitas outras coisas vão acontecer se nós estivermos vivos para presenciar tudo. Está escrito na palavra, a palavra não mente. Nós vamos ver sim. Se tivermos a honra de participar do tempo do fim, nós vamos ver coisas incríveis. Então, façamos como a Maria. Vamos escolher a melhor parte, gente. Vamos ficar aos pés do Senhor Jesus, que Ele merece, e vai ser para nossa alegria. Beijo.